Muitas pessoas dizem: Deus é o centro da minha vida, Deus é o que governa o meu viver, Deus é a minha prioridade. Só que estas pessoas não conseguem separar um tempo no seu dia para estar com Deus, principalmente pela manhã. Pela manhã é o melhor momento para a gente estar a sós com Deus no nosso devocional. Sabe por que você precisa começar o dia lendo a Bíblia? Porque a primeira voz que você precisa ouvir quando seu dia começa é a voz do seu Senhor. Sabe por que você precisa orar logo no início do seu dia? Porque a primeira pessoa com a qual você precisa falar quando seu dia começa é com o seu Pai, é com o seu Senhor. O que você está fazendo agora? Que tal você parar por um momento e fazer esse devocional comigo? Vamos! Que bom que você parou então para fazer o devocional comigo hoje. Eu quero refletir com você hoje sobre famílias que brilham em tempos escuros. Números capítulo 8, verso 2 diz: quando você preparar as lâmpadas, as 7 deverão iluminar a frente do candelabro. Para que você possa entender melhor a mensagem de hoje, preste muita atenção nessa história, nessa ilustração. Durante uma forte tempestade, houve falta de energia em uma pequena cidade. Tudo ficou escuro. Casas, ruas e comércios mergulharam na escuridão. Tudo ficou muito escuro. Mas uma senhora acendeu uma pequena lamparina dentro de casa e colocou perto da janela. Pouco tempo depois, os vizinhos começaram a se aproximar daquela luz. Os vizinhos foram chegando, mulheres, homens, jovens, crianças, começaram a se aproximar da luz. Uma única chama iluminou o suficiente para trazer direção em meio à escuridão. Assim também acontece com a família. Assim também acontece com o lar, com o casamento. Sabe, nós vivemos dias escuros, emocionalmente e espiritualmente. Famílias cansadas, relacionamentos frágeis, pais sem tempo, filhos emocionalmente perdidos. Esta é a realidade que com frequência nós presenciamos. Mas Deus continua procurando famílias que brilhem em meio à escuridão desta geração. E esta família pode ser a sua, a minha, a nossa. Números capítulo 8 começa falando sobre o candelabro do tabernáculo. E esse capítulo carrega uma mensagem poderosa. As lâmpadas deveriam permanecer acesas diante da presença de Deus. Isso nos ensina que a luz espiritual dentro da família, dentro do lar, dentro do casamento, nunca pode se apagar. Quais são as 3 lições que nós aprendemos nesse capítulo? A primeira lição: toda família precisa manter a luz espiritual acesa. Toda a família. Números capítulo 8, verso 2 diz: quando você preparar as lâmpadas. Veja, o sacerdote precisava cuidar diariamente das lâmpadas. Não podia negligenciar esse cuidado. A luz não permanecia acesa sozinha. Não, precisava ser alimentado. Isso revela uma verdade muito importante. Relacionamentos também precisam de manutenção constante. Manutenção, cuidado constante. Casamentos não permanecem fortes automaticamente. Não. A conexão entre pais e filhos não cresce sozinha. Preste atenção nisso. É necessário cuidado, dedicação, esforço, nutrição. Tudo que é valioso precisa ser alimentado. A família, o casamento, relacionamento com os filhos, com os pais, precisa ser alimentado. Hoje, muitas famílias estão emocionalmente frias
porque abandonaram pequenos cuidados diários. Gente, nós não podemos negligenciar isso. Estas famílias pararam de conversar, o silêncio tomou conta, as redes sociais, as séries da Netflix pararam de orar juntos, pararam de investir tempo na família. Mas a luz espiritual da casa precisa ser protegida. Pai, marido, líder da espiritualidade da casa. Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo. Você, eu, nós somos a luz do mundo. Nós que servimos a Cristo. Deus deseja que a família seja um ambiente de luz. Deus deseja que o seu lar, sua casa, seja um ambiente de luz. Uma casa onde existe graça, existe perdão, existe diálogo, existe presença, existe amor, aonde reina a graça. A escuridão emocional cresce quando a presença de Deus diminui dentro da casa. Porque diminuiu a oração, diminuiu a leitura da palavra, diminuiu a vida, certo? Na vida da igreja. Por isso, famílias fortes aprendem a alimentar diariamente a vida espiritual. Lembra do início que eu disse que nós precisamos começar o nosso dia bem, começar o nosso dia com a palavra, com a oração, com a meditação, porque uma luz pequena ainda pode vencer uma grande escuridão. Hoje eu quero orar. Sabe, eu quero orar por um membro da sua família que mais precisa de luz, que mais precisa de uma intervenção divina. Coloca aqui o nome dessa pessoa. Pode ser seu pai, sua mãe, o seu irmão, sua irmã, seu cunhado, sua cunhada, seu tio, sua tia, seu sobrinho. Coloca o nome aqui de uma pessoa que mais precisa de uma intervenção divina, porque daqui a pouco nós vamos orar. E eu creio que Deus pode fazer, porque Deus é um Deus de milagre. Faz isso. Dá o seu like já aqui também. Coloca o seu pedido de oração. Eu quero pelo menos 1000 pessoas escrevendo aqui o nome de alguém da sua família que precisa de um milagre. Qual é a segunda lição que a gente aprende aqui? Deus usa famílias imperfeitas para refletir sua presença. Números capítulo 8, verso 4 diz: o candelabro era feito de ouro batido. O candelabro era moldado através de processos, que envolvia fogo, que envolvia ferramentas trabalhando nesse processo. O ouro era trabalhado até ganhar forma. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Deus também trabalha a família através dos processos da vida. Para nós sermos o que Deus quer que nós sejamos, existe um processo. Deus trabalha nesse processo. Nenhuma família amadurece sem enfrentar desafios, problemas, dores. Presta atenção. As lutas revelam áreas que precisam ser curadas. As crises expõem fragilidades emocionais. Os desertos fortalecem os relacionamentos. Escute isso. Muitas pessoas desistem da família porque esperavam perfeição. Quantos já desistiram? Mas Deus trabalha com famílias imperfeitas, famílias reais, famílias que erram, famílias que falham, famílias que possuem limitações. Deus trabalha nestas famílias. Ainda assim, Deus continua moldando relacionamentos. Que Deus maravilhoso, gracioso, perdoador. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Sabe, até as fases difíceis podem produzir crescimento dentro da casa. Casais amadurecem nas crises. Pais aprendem nos desafios. Filhos crescem emocionalmente através dos processos. Deus não desperdiça dores. Ele usa processos para formar famílias fortes, famílias maduras,
famílias dependentes da sua presença. A terceira lição que esse capítulo nos ensina: famílias iluminadas influenciam outras pessoas. Números 8 e o verso 2 diz assim: as 7 deverão iluminar a frente do candelabro. A luz do candelabro não existia apenas para ele mesmo. Não. A luz do candelabro iluminava o ambiente. Guarda isso. Iluminava o ambiente. O que isso nos ensina, gente? Isso nos ensina que famílias saudáveis impactam outras vidas. Famílias curadas impactam outras vidas. Famílias transformadas impactam outras vidas. Uma casa cheia da presença de Deus se torna referência. Hoje, existe uma crise de referências familiares, sabia disso? Existe uma crise de famílias que sejam referência. Por quê? Porque muitos cresceram sem ver amor saudável dentro de casa. Quantos cresceram em casas que não tinha diálogo? Casas que não tinham honra? Casas sem equilíbrio emocional? Os pais gritavam, berravam, xingavam, desequilibrados. Mas Deus continua levantando famílias que inspiram outras pessoas. Famílias que mostram que ainda vale a pena permanecer juntos. Que o perdão é possível, que restauração existe. Preste atenção nisso. Filipenses capítulo 2, verso 15 diz: brilhem como estrelas no universo. Brilhem como estrela no universo. Talvez sua família não seja perfeita, mas ela pode ser luz, pode ser sal da terra. Luz através do perdão, luz através do acolhimento, luz através da graça. A sua família pode ser luz. Você crê nisso? Muitas pessoas serão alcançadas não apenas pelo que pregamos, mas pela maneira como vivemos dentro da nossa casa. O testemunho familiar possui poder espiritual. O testemunho familiar possui poder espiritual. Gente, isso é extraordinário. Isso é poderoso, isso é surpreendente. Números capítulo 8 nos lembra que Deus deseja famílias iluminadas pela sua presença. Em tempos de tanta escuridão emocional, Deus continua acendendo luzes dentro dos lares. Glória a Deus. Talvez hoje sua família esteja vivendo um tempo difícil. O Espírito Santo parou você para ouvir esta palavra. Talvez a chama esteja fraca no seu lar, na sua casa, no seu casamento, mas Deus continua restaurando aquilo que parecia estar apagando. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de restauração. Ele ainda fortalece casamentos. Ele ainda cura emoções. Ele ainda restaura vínculos familiares. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. A presença de Deus pode reacender a luz dentro da sua casa. Você crê? Escreve aqui, amém. Escreve aqui, eu creio. E uma família cheia da presença do Senhor se torna esperança para uma geração cansada. Eu quero orar com você. Eu sinto assim uma atmosfera de graça aqui, de glória, de presença. Aleluia, aleluia. Você já colocou o nome de uma pessoa que precisa muito de um milagre da sua família? Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua cunhada, você já colocou o nome aqui? De repente é o pedreiro que está fazendo um serviço na sua casa. Coloca o nome dele aqui, se ele precisa de um milagre na sua família também. Sabe, às vezes Deus coloca pessoas perto da gente para que a gente seja uma resposta da oração da própria pessoa. Vamos orar então. Pai, nós nos levantamos em oração nesse momento, crendo que a oração da fé, ela pode muito, muito, muito mesmo em seus efeitos, Senhor.
Nós cremos no que está escrito na Tua palavra. Senhor, acende novamente a Tua luz dentro de tantas casas que estão vivendo um momento de escuridão espiritual, emocional. Não permite que a rotina, o cansaço ou outras crises apaguem a vida espiritual daquelas famílias que ainda têm uma luz acesa. Ah, Pai, fortalece os relacionamentos dentro de cada família aqui representada. Pai, ensina a cada um a cuidar um dos outros com amor, com graça, com misericórdia, com bondade. Pai, que a casa de cada um aqui seja um ambiente de paz, de diálogo, de presença de Deus. Cura as emoções feridas, Pai. Restaura os vínculos enfraquecidos. Renova, Pai, os casamentos cansados, fadigados, os casais desanimados. Renova, Pai. Pai, que cada família aqui brilhe nesta geração como reflexo da Tua presença. Senhor, agora eu quero levantar um clamor em favor de todos os nomes que foram colocados aqui. Todos os nomes, o João, o Felipe, o André, a Fernanda, a Débora, a Maria, a Joana, a Ana. Ah, Senhor, o Francisco, o Sebastião, o José. Toca neles, toca em todos aqueles cujos nomes foram colocados aqui, porque quem colocou acredita no milagre. Pai, eu peço uma intervenção sobrenatural. Age como só o Senhor pode e sabe agir. Eu peço, Pai, que seja assim. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, toca nestas pessoas que precisam de um milagre, Pai. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Não saia sem deixar o seu like. Se torne um membro do nosso canal. Tem aqui embaixo, seja membro. Clica aí, se torne um membro nível 1, nível 2, nível 3. Tem acesso aos conteúdos exclusivos nossos, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe o seu lar. Um beijo no seu coração. E vamos terminar assim. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Pegue essa mensagem e manda para 3 pessoas que você ama, que você quer bem. Faça o dia dessa pessoa um pouco mais abençoado. Deus abençoe.